Fala pessoal, você está no Projeto Matemática e na aula de hoje nós vamos ver funções, a noção intuitiva, ou seja, nós não vamos nos aprofundar tanto em funções hoje, tá? Nós vamos ter somente uma ideia do que é uma função. Se você gostar do vídeo, já deixa aquele like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos lá! Então, primeiramente, o que seria uma função, tá? Qual seria a ideia de função? Sem usar termos técnicos e tudo mais, certo? Só a ideia básica. A noção de função está associada a uma determinada regra específica que relaciona dois elementos. Eu diria que basicamente, uma função é um resultado em função de um número. Eu sei que isso pode ser um pouco complicado aí na sua mente, mas vamos para um exemplo prático para que isso fique um pouco mais claro, tá? Exemplo 1. Imagine que em uma cidade, para cada idoso, existam 3 jovens. Então, ó, para cada idoso da cidade, eu tenho 3 jovens, tá? E aí, se a gente montar uma tabela com algumas quantidades, nós vamos ter mais ou menos o seguinte. Vamos lá, ó, deixa eu fazer aqui a tabela com alguns valores, tá? Ó. Desse lado, nós vamos ter o número de idosos, tá? Então, idosos nessa coluna. E do outro lado, nós vamos ter jovens, tá? Vamos lá. Aí agora nós já podemos aqui colocar os valores, tá? Então, olha só. Ele fala que para cada idoso nós temos 3 jovens. Então, vamos começar por um idoso, certo? Então, se eu tenho um idoso, eu vou ter 3 jovens, certo? Se eu tenho 2 idosos, eu vou ter quantos jovens? 6, certo? Se eu tiver 3 idosos, eu vou ter 9 jovens. Deixa eu pôr aqui, ó. Se eu tenho um idoso, eu tenho 3 jovens. Se eu tenho 2 idosos, olha só. Se eu tenho o idoso 1 e eu tenho mais um idoso aqui, o idoso 2, esse aqui vai dar 3 jovens e esse aqui vai dar 3 jovens, hein? Então, se eu tenho 2 idosos, tá? Ó, 2 idosos, eu tenho 6 jovens, tá? E se eu tenho 3 idosos, se você fizer esse esqueminha aqui, vai dar 9 jovens, tá? E assim sucessivamente. Se eu tiver 4 idosos, eu vou ter 12 jovens. Se eu tiver 5 idosos, eu vou ter 15 jovens. E assim vai, tá? Isso é infinitamente, tá? E aí, o que é que nós percebemos nesta tabela aqui? Que o número de jovens sempre é o triplo do número de idosos. Então, eu posso falar que o número de jovens é o triplo do número de idosos. E isso vale para qualquer número de idosos, para qualquer número de idosos. Então, se eu chamar o número de idosos de X e o número de jovens de Y, eu posso montar uma função, tá? Vamos ver como, ó. Veja bem, quem é que depende do outro aqui? É os jovens que dependem dos idosos ou os idosos dos jovens? São os jovens dos idosos. Por quê? Porque através do número de idosos é que eu acho o número de jovens, certo? Então, o número de jovens seria o resultado e os idosos seriam o valor que eu coloco para que dê um determinado resultado nos jovens, certo? Vamos lá. O número de jovens vai ser o meu resultado final. Então, ele vem antes da igualdade. Então, y vai ser igual a... Pensem comigo. O número de jovens é sempre o triplo dos idosos. Se os idosos é x, então o y ele vai valer 3x, certo? Mais uma vez, o número de jovens, que é y aqui, ó, y, tá, ó, y, ele é o triplo do número de idosos. Idosos é x, então o meu y vai ser sempre 3x, porque é 3 vezes o número de idosos. Então, para essa questão aqui, a minha função é y igual a 3x, tá? Simples. Vamos para a próxima. No exemplo 2, em um supermercado, o valor de uma garrafa
de água de 500 ml é de 1,50. Mas, em qualquer compra, é preciso pagar pela sacola, que custa 5 centavos. Então, nós vamos montar mais uma tabelinha para essa questão aqui, tá? Vamos lá? Olha só. Lembrando que os exercícios lá do site são bem parecidos com os exemplos que eu faço aqui nas videoaulas, tá? Então, é bem importante assistir às videoaulas, tá? Vamos lá. Em um supermercado, cada garrafa custa 1,50, certo? 1,50. Então, o meu valor final que eu vou pagar depende de quê? Do tanto de garrafas e do acréscimo de 5 centavos. Então, em uma coluna, eu vou ter o número de garrafas, tá? Eu vou abreviar aqui, tá? Número de garrafas, tá? Ok. E na segunda coluna é o meu total, é o valor total que eu vou pagar na compra. Então, deixa eu pôr aqui valor, tá? Então, eu vou ter o meu valor total na segunda coluna, tá? Se eu compro só uma garrafa de água, então eu comprei só uma, tá? Eu vou pagar quanto? É simples a conta. Eu vou fazer 1,50 vezes uma garrafa de água, que vai dar 1,50. E esse 1,50 eu vou somar com 5 centavos da sacola, tá? Isso vai me resultar em R$ 1,55. Então, se eu compro uma garrafa de água, eu vou pagar R$ 1,55. Se eu compro duas garrafas de água, como é que eu faço? Olha só. 1,50, que é o custo de uma garrafa, vezes duas garrafas. Isso vai me dar R$3, certo? E aí, R$3 eu vou somar com o valor da sacola. Isso vai dar R$3,05, não é isso? Então, o valor aqui é R$3,05 se eu comprar duas garrafas. Se eu comprar três, vamos ver, 1,50 vezes 3 garrafas vai ser R$4,50, ok? Então, somando com a sacola, eu vou ter R$4,55, certo? Então, eu vou pagar R$4,55. E assim vai, certo? Você pode fazer isso infinitamente para quantas garrafas quiser, tá? Então, analisando aqui o padrão, qual é a conta padrão que eu sempre faço para achar o valor a ser pago em relação ao número de garrafas? Bem simples, ó. Eu sempre pego o valor de uma garrafa, deixa eu botar aqui VG, tá? Valor da garrafa, tá? Vezes o número de garrafas, então é número G, tá? Número de garrafas. Só que no final eu sempre somo com quem? Com a sacola, que eu vou chamar de S aqui, tá? Então, ó, valor de uma garrafa vezes o número de garrafas, tá? Mais o valor de uma sacola. Então, quanto é que custa uma garrafa? Uma garrafa custa R$1,50, tá? Custa R$1,50 vezes o número de garrafas, que a gente não sabe, porque sempre varia, né? Vai depender de quanto a gente queira botar ali, certo? Mas, quanto que custa uma sacola? 5 centavos. Então, ó, vamos por aqui, 5 centavos, tá? Então, vamos lá. Ó, 1,50. Aí agora, eu não vou mais chamar de número G, tá? Eu vou chamar ele de X, tá? X. Então, 1,50 vezes X mais 0,05. Mas só que essa conta toda aqui, quando a gente puser algum valor em X, vai gerar um resultado, certo? Que é o valor total a ser pago. E esse valor total eu vou chamar de Y. Então, Y é igual a essa função aqui toda, tá? Então, 1,50 vezes X mais 0,05
centavos, tá? Então essa é a nossa equação. Percebam que é uma equação que vale para qualquer número de garrafas. Qualquer valor que eu puser ali no X vai me gerar um resultado, um valor a ser pago, certo? E agora vamos para o primeiro exercício, tá? Para que as coisas fiquem bem mais claras aí na mente de vocês. Vamos lá, ó. Primeira questão. A tabela a seguir mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de tecido solicitados a uma loja, de acordo com o tamanho do corte do tecido. Então, esses foram alguns pedidos feitos, tá? Teve pedido de 2 metros, de 5, de 11, de 12 e de 15 metros, tá? Quem pediu 2 metros pagou R$8. Quem pediu 5 metros pagou 20. Quem pediu 11 pagou 44. Quem pediu 12 pagou 48. E quem pediu 15 pagou 60. Então vamos para a letra A. A letra A diz o seguinte, ó, qual é a fórmula que relaciona o valor Y em reais de um pedido de acordo com o tamanho X de tecido em metros, tá? Então, qual é o nosso papel aqui? É achar uma fórmula padrão que existe, tá? Entre esses valores aqui, entre o tamanho do tecido e o valor que a pessoa paga, certo? Então sempre há um padrão e nós vamos achar agora, ó. Se eu compro 2 metros, eu pago R$8. Então aqui nós já percebemos que 8 é o quádruplo de 2, é 4 vezes o 2, certo? Só que nós não podemos tirar conclusões somente com uma relação, tá? Nós temos que analisar mais de uma relação entre números nessas tabelinhas aqui, tá? Então sempre analisem mais de uma linha dessas tabelas, tá? Nunca deduza uma função analisando somente uma linha, tá? Sempre analise mais de uma linha para ter certeza que a função é aquela. Então vamos lá, ó. Nessa primeira linha, nós temos que o 8 é o quádruplo de 2, é 4 vezes o 2. Então, se na segunda linha e na terceira também for o quádruplo, então nós vamos achar aí já a nossa função. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá, ó. 20, ele é quádruplo de 5, não é? Então, aqui também deu certo, tá? 44, ele é o quádruplo de 11. 48 é o quádruplo de 12. 60 é o quádruplo de 15. Então, se várias linhas estão dando a mesma coisa, então nós temos a nossa função. Então, ó, eu vou chamar o valor total de Y, tá? E o tamanho do tecido de X. Então, percebam que o meu Y sempre é 4 vezes o meu X, tá? O Y sempre é 4 vezes o X. Então, Y é igual a 4x. Tá ok? Essa é a nossa função aí dessa tabelinha aqui. O valor sempre vai ser o quádruplo do meu tamanho. Vamos lá para a letra B. E agora, ele pede para que você calcule quanto que a pessoa pagará se comprar 24 metros de tecido. E também se ele fizer uma compra de 80 metros. Vamos lá, ó. Para 24 metros, será que eu vou ter que fazer essa tabelinha aqui até o 24? Não, né? Nós vamos usar a nossa fórmula. Y é igual a 4x. Essa foi a função que nós encontramos lá na letra A, tá? Então, vamos lá, ó. O y é o total, certo? É o valor aqui, ó, que você quer encontrar. Então, você vai repetir o y, porque você não sabe ainda quem é o y. Então, você vai repetir ele do mesmo jeito, a mesma letra, tá? Agora, 4 vezes x é quem? X é o tamanho. X é o tamanho do tecido, que nesse caso aqui é quanto? 24. Então, 4 vezes 24. Se você fizer a continha aí, vai dar R$96, tá? Então, meu y vai ser R$96. Tá beleza?
Bem simples. E agora nós vamos fazer para 80 metros. Do mesmo jeito, y igual a 4x. Então, y vai ser igual a 4 vezes... Quem é o meu x agora? É 80. Então, 4 vezes 80. Y igual a 320 reais. Tá ok? Bem simplesinho aí, tá? Essa função, tá? Então, percebam que sempre que eu tenho uma função, eu estou fazendo um resultado total em função, percebam, em função de um outro número, um outro valor, que nesse caso aqui é o tamanho do tecido, tá? Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a segunda questão, tá? Que diz o seguinte: a conta de água de uma certa região é constituída pelo valor variável gerado pelo consumo mensal mais uma taxa fixa de R$ 15. Então, essa conta de água, ela é feita pelo tanto que você gasta, tá, de água no mês, mais uma taxa fixa de R$ 15. Independentemente do quanto você gaste, você sempre vai pagar R$ 15 a mais no valor, tá? Porque é uma taxa fixa, é sempre R$ 15. E aí, sabendo que o preço por metro cúbico de água é R$ 3, vamos construir uma tabela com os seguintes valores de consumo, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma breve tabelinha. De um lado, eu vou ter sempre o valor total, certo? Sempre o total, certo? Então, eu vou botar aqui total, tá? Vou colocar total, que é o total a ser pago na conta, tá? Somando já tudo, tá? E do outro lado, eu vou ter o tanto que se gasta, tá? Porque é a coisa que vai variar. O R$ 15, ele não varia, ele é uma taxa fixa, certo? Então, nós só usamos na conta, mas aqui na tabela, nós vamos pôr somente o que pode variar, que nesse caso aqui é o consumo de água, certo? Que aí vai variar de mês para mês, de casa para casa, de pessoa para pessoa. Então, eu vou pôr aqui consumo, tá? Ó, consumo. Tá ok? Consumo, deixa eu ver, pronto, consumo. Então, em uma coluna eu tenho o meu consumo e na outra coluna eu tenho o total. Aí, ele pede para ser feito do consumo de 12 metros cúbicos, de 18 metros cúbicos, de 34, de 65 e de 100 metros cúbicos, tá? Então, vamos fazer cada conta aqui, tá? Cada metro cúbico de água custa R$ 3. Então, se ele consumiu 12 metros, eu vou fazer o quê? 12 metros vezes R$ 3, tá? Mas só que no final, eu vou somar R$ 15, que é da taxa, certo? Vamos lá. 12 vezes 3 dá 36, certo? Aí eu vou somar com 15, eu vou ter 51. Então, vai ser R$ 51. Essa conta aqui vai ser R$ 51, tá ok? Bem simples. 18 metros agora. Vou fazer vezes 3 e somar com o 15, que é a taxa. 18 vezes 3, eu vou ter 54 mais R$ 15, eu vou ter R$ 69. Então, essa conta aqui foi R$ 69. Tá? Mais uma agora, ó. 34 metros. Então, 34 vezes 3 mais 15, tá? 34 vezes 3, eu vou ter R$ 102, tá? Somando mais 15, que é da taxa, eu vou ter R$ 117. Então, essa conta aqui foi R$ 117. Belezinha? Vamos fazer agora para 65. 65 vezes R$ 3 mais 15, que é da taxa. 65 vezes 3 vai dar 195, tá? Mais R$ 15.
eu vou fechar aí com R$ 210. Então, essa conta aqui foi R$ 210. Belezinha? E agora, a última é 100 metros cúbicos. Então, 100 vezes 3 mais 15. 100 vezes 3 dá 300 mais 15. Lembrando, galera, só uma coisinha que eu esqueci de falar, sempre se faz primeiramente a multiplicação, tá? Depois é que se faz a soma ou subtração, tá? Então, 100 vezes 3 deu 300, aí mais 15, 300 mais 15, R$ 315. Então, essa conta aqui custou R$ 315. Pronto, completamos a nossa tabela. E agora, na letra B, ele pede para que você fale qual é a fórmula dessa questão aqui, tá? Qual é a fórmula? Vamos lá, ó. Para que a gente encontre o total a ser pago nessa conta aqui, nós temos que fazer o seguinte, ó. Total a ser pago, tá? O total a ser pago, ele vai ser igual ao valor da água, certo? Vezes o consumo de água, metros cúbicos, não é? Só que no final tem uma taxinha de quanto? R$ 15. Ela é fixa, certo? Então, vamos agora somente substituir essas letras aqui pelas letras convencionais, tá? Então, ó, o total vai ser o meu Y, certo? Sempre o meu total vai ser o Y, tá? Igual. O valor da água é quanto? É R$ 3. Então, onde tem VA, eu vou pôr R$ 3, tá? Vezes metro cúbico é o tanto que ele gasta, ou seja, vai variar. E se vai variar, é X, certo? Mais 15. Então, só pondo aqui em ordem, eu vou ter Y igual a 3x mais 15, certo? O valor a ser pago sempre é R$ 3 por metro cúbico e no final tem uma taxinha de R$ 15, certo? Então, Y igual a 3x mais 15. Essa é a nossa função aí dessa questão 2, tá? Vamos para a letra C. E agora, ele pede para que você diga quanto que será a conta de alguém que gasta 230 metros cúbicos em um mês. Vamos usar a formulazinha, não é? Y igual a 3x mais 15. E agora, bem simples, ó. O Y é o total da conta, é esse quanto pagar aqui, ó, certo? Que você não sabe ainda quanto é. Você quer achar esse valor. Então, repete. Y. 3. Onde tem o X, eu vou pôr o consumo, que é 230. Então, 3 vezes 230 mais 15. Aí vamos para aquela regrinha que eu falei. Entre a soma e a multiplicação, você faz primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes 230, você vai ter 690, tá? Mais 15. Então, o total a se pagar nessa conta aqui é Y igual a R$ 705, tá? Então, quem consome 230 metros cúbicos nesse formato aqui vai pagar R$ 705. Então foi isso, galera. Como eu falei aqui, a intenção deste vídeo não era se aprofundar muito em funções, era somente ter uma noção do que é uma função, certo? Que é a relação entre um resultado e um valor, certo? E um outro número, tá? E eu espero que tenha ficado aí bem claro. Todas as questões lá do site são mais ou menos nesse nível aqui, tá? Então, por meio desta aula aqui, você vai conseguir fazer todas as questões que tem lá no site. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, diga se faltou algo. Sugestões, elogios e críticas são sempre muito bem-vindas aqui, tá? Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.